tudo na paz? Estamos aqui em mais uma live na congregação daqui da Presbiteriana da Várzea e nós estamos aguardando aí o pessoal entrar. Vou compartilhar aqui o link com o povo. Vamos aguardar o povo se chegar aí. Já estamos iniciando a nossa live. Mandando o convite aí para alguns amigos. Pode mandar aí para o pessoal. A Gledir aí já entrou aí na nossa live. Seja bem-vinda, Gledir. Que Deus te abençoe. Bom, pessoal já entrando aí, nós vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia, uma manhã com vida, mais uma semana, né, que se passou. Iniciamos hoje, domingo, com a nova semana. Que Deus abençoe o Danilo, está aqui com a gente, nos ajudando, né, no teclado. Com os celulares aí, com o vídeo, a Laís aqui cantando com a gente, e daqui a pouquinho nós vamos chamar o pastor Roberto para estar liderando essa EBD, né, essa escola bíblica dominical, e vai ser muito bacana. Vai ser sobre Romanos capítulo 15, né, falando sobre relacionamentos, sobre empatia, como devemos agir, enfim, ser imagem de Deus aqui nessa terra. Vai ser muito bacana. Deus abençoe aí minha esposa aí, Fernanda, Romberger, Pereira e todos aí que estão se achegando. Nós vamos orar, agradecer a Deus, amém? Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe, Pai, esta manhã, que o Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor possa, Pai, descortinar as Tuas sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão entrando, Senhor, na live para participar do Teu reino, de adorar a Ti, Senhor, em espírito e verdade. Nos ajude, Pai, nesse período com tantos desafios, Senhor, que estamos passando, nível mundial, que possamos, Senhor, sair, Senhor, mais fortes, vitoriosos, Senhor, desse período, que possamos estar mais unidos, Senhor, contigo, mais em santificação, unido com a família, unido, Senhor, com todos, Senhor, aqueles que às vezes nós passamos pelo dia a dia, Senhor, e às vezes nós não alcançamos a empatia, a inteligência, a sabedoria de sabermos viver, Senhor, às vezes um com o outro. Nos ajude, Pai, a trilhar esses caminhos e abençoe todas as mães, Senhor. Hoje nós comemoramos, tiramos o dia para comemorar esse dia tão precioso. A nossa mãe que nos gerou, oh Deus, abençoe, Pai, todas as mãezinhas do mundo, todas as mãezinhas aqui da congregação, oh Deus, que suas mãos poderosas possam estar sobre elas e possa, Senhor, superabundar a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade sobre cada uma delas, Senhor. Ajude, Senhor, cada vez mais, e nós Te agradecemos por ter a nossa mamãe, Senhor, e aqueles, Senhor, que às vezes foram criados pelas avós ou pela tia. Abençoe, Senhor, porque não deixam de ser mães. Abençoe, Pai, cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um beijo aí, irmã Selma, minha mãe querida, um beijo, Deus te abençoe. Minha esposa também, Fernanda, mamãe aí do Gabriel e do Miguel, Deus te abençoe. Todos aí, a Gledir que está com a gente aqui, enfim, eu estou olhando aqui rápido, mas todas as mamães aí da nossa congregação, né? A Rose, a Kelly, Marlene, mas quem? Lembra aí de cabeça, Graziele, todas as mamães aí, Viviane, Kátia, mas quem? Todas as mamães aí, a gente vai, Bárbara,
né? Que Deus abençoe todos vocês. Dani, agora de Gêmeos. Deus abençoe, Dani. Já está com barrigão aí. Deus abençoe. Enfim, hoje é o dia das mamães, né? Que Deus abençoe poderosamente. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção com a Laís. Amém? Vamos declarar que não há outro Deus como o nosso Deus. Soberano
esse período, eu te garanto, você pode observar, não é dinheiro, não é talvez viagens, né? Mas esse período que estamos passando, tudo o que precisamos é a presença de Jesus. Eu agradeço aí a Laís, que Deus te abençoe. Quero chamar aqui o pastor Roberto. Agradeço aí a presença da Beth Ferreira, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o pastor Guberman, né? O presbítero Guberman. Deus abençoe, presbítero Guberman. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Todos vocês aí que estão nos alcançando aí nessa live, que Deus abençoe, estão para entrar ainda. O pastor aqui me deu que é a Gilda, Deus te abençoe, Dejanira, a Daniela, todos aí que são mamães aí, a Lisete, a Lisa já tinha falado, Maria Cláudia, a Neide, Persides, Rosileia, Selma, Viviane, todos aí, Deus abençoe todas as mamães aí da nossa congregação, amém? Bem, agora nós vamos entrar em um assunto muito bacana, falando sobre relacionamento. E relacionamento é tudo, né? E alguns aí no mundo business falam de network, mas é muito mais do que isso. Relacionamento é algo muito mais profundo e que possamos alcançar. Eu vou ser honesto para vocês. Nessa quarentena, né? Você às vezes tem que trabalhar home office, acordou, vai até às vezes às 19, 20 horas trabalhando, que dentro de casa você para ali para comer alguma coisa, tal, mas eu percebi que eu trabalho muito mais. Eu trabalho dobrado, porque não é só o trabalho secular, mas às vezes você lava uma louça, você às vezes vai fazer ali um lanchinho, enfim, ajuda, né, a esposa a fazer um almoço, às vezes vai lá limpar o banheiro. Às vezes ou todos os dias? Quase todo dia, né? Estou falando às vezes em cada minuto, né? Então hoje o contato é muito maior com os filhos, né? Fazendo o dever de casa, aí quem tem filho, enfim. E aí você começa a apurar, pastor Roberto, o relacionamento de verdade, né? Aqui eu estou falando de relacionamento agora dentro de casa, mas Romanos vai dizer aqui de uma forma geral. E o pastor Roberto vai conduzir esse estudo em cima de Romanos capítulo 15. Quero agradecer a Deus o privilégio de estarmos mais uma vez numa escola dominical online, né, via live, falando de Romanos. Começamos Romanos capítulo 1, já estamos quase finalizando o livro, estamos no capítulo 15. Do capítulo 1 ao 11 nós sabemos que é doutrina pura, né? Do 12 e até o 14 ele para um pouquinho, esse tema tão pesado nessa carta, para trabalhar o relacionamento da igreja, dos irmãos, e sobretudo agora no capítulo 14, 15, ele fala justamente da crítica que às vezes fazemos aos outros, achando que os outros são fracos, e os fracos ficam julgando os outros também que se intitula fortes. Então hoje nós trabalhamos semana passada, vocês trabalharam, né, sobre fortes e fracos, e eu creio que o capítulo 15 até o versículo 13, porque quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo e versículo, nós sabemos disso, temos ensinado aqui na igreja, e por isso o 14, o 15 não é um novo assunto, é uma continuação do capítulo 14, né? Então eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar, continuando esse capítulo 14, que o 15 continua o mesmo assunto, e depois é que entra o versículo 14, um novo momento, um novo assunto. Quer dizer, um capítulo para o outro trabalha-se o mesmo assunto, né? Senhor, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, Senhor, falando para tantas as pessoas que podem usufruir da bênção da Tua Palavra. Ilumine, Senhor, Reverendo Heber, toda essa equipe que trabalha lá, o Danilo, Laís, todos nós, que sejamos canais de bênçãos para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler, Reverendo Heber, só um
pouquinho do capítulo 15, que é a continuação, mas para quem não pegou semana passada, diz assim: ora, nós que somos fortes. O capítulo 14, ele começa dizendo: acolhei ao que é débil na fé. Então o 14 ele trabalha o débil e o 15 o forte. Quem é o débil? Quem é o forte, né? Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Então a gente vê que o 14 e o 15 trabalham a mesma perspectiva. O fraco seria o judaizante, né? Que diz que não pode isso, envolvido com as ritualísticas, com as festas, com o sábado, e com não pode comer isso, não pode comer aquilo. E o forte, vamos botar assim, né? São os judeus que já estavam livres desse ranço judaico, e também os gentios que se converteram, que não se preocupavam com isso. Mas se percebe que por causa dessas duas questões, né, os fortes desprezavam os fracos e os fracos acusavam os fortes. Quer dizer, quem era melhor? Nenhum dos dois grupos. Ou é legalista ou é liberal. Liberal. Mas a verdade é que ninguém ganhava com isso. Era preciso que se entendesse, acolher o que é débil. Entendeu? Aí Paulo começa a trabalhar isso, e trabalhou bem o capítulo 14, né? Para vocês falarem. E isso é interessante, pastor, eu estou falando, isso veio algo na minha mente aqui. Paulo está dizendo que aqueles que são mais agarrados, mais próximos à lei, são os mais fracos. Isso. Mas aqueles que se aproximam e são mais agarrados, quando eu falo agarrado, é obviamente entendimento, compreender a graça, esses são mais fortes. Porque são livres, porque João diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente não tem essa preocupação de que come, que não pode comer, porque nós vivemos no período da graça. Mas por outro lado, Paulo disse que mesmo tendo essa liberdade, a gente precisa ter paciência, acolher o outro. A diferença do fraco e do forte, quando pergunta assim: Jesus, os seus discípulos não lavam nem as mãos? Porque existia um ritual de lavar as mãos. E não é que não deveria. Jesus não disse que não deve mais lavar as mãos. Não, ele fala assim: o problema não é as mãos, mas sim o que sai da boca. Que é o que? A intenção, né? A vontade, a tua maldade. É isso que ele estava dizendo, que sai da mente. Quando fala coração, é que sai da mente. Então o Senhor estava em outro nível, que é a graça. E ele estava ainda no rito físico. Então isso é muito interessante. E é muito importante, todos que estão nos ouvindo aí, às vezes nós queremos a graça para nós, não é isso, pastor Roberto? Isso. Queremos a graça, mas para o próximo nós queremos a lei. Então entrou alguém na igreja, na congregação, às vezes, né, com vício, né? Às vezes entrou com uma tatuagem. Ontem mesmo nós vimos uma enquete, um vídeo do pastorzão, né? Um rapaz todo tatuado, com boné, e ele, na verdade, claro que ali é um vídeo cômico, mas ele foi logo o quê? Fazendo discriminação, apontando a lei. Olha, se quiser eu te ajudo para você, né, conhecer Jesus e tudo mais. Eu falei: não, pastorzão, eu já sou convertido há 10 anos. E hoje eu adoro o Senhor e levo a minha música para evangelizar. Mas são os estereótipos, né? Que é o Nós físico. gostamos, vós, Jesus, mesmo no Antigo Testamento, quando foram escolher um rei para Israel, escolheram os fortes, os altos, os bonitos, e depois nós vamos ver que Deus fala para o profeta: vós escolheis segundo a aparência. Rei Davi? Jesus disse também: vós julgais segundo a aparência, eu a ninguém julgo. Então nós vamos ver que o que Paulo queria aqui é que a igreja se entendesse. Os fracos, os fortes, entre aspas, né? Mas ficassem juntos, porque ele usa uma expressão aqui. Para que ele falava isso? Para edificação da igreja. Edificação é uma expressão interessante. Oikodomos, oiko, casa. A casa precisa, e ele usa aqui, né?
para que haja edificação, oikodomê, a estrutura, para que a igreja tenha uma estrutura, uma casa de Deus, né? Então é preciso que as pessoas se entendam, mas às vezes não. Os fracos querem achar que estão certos, os fortes também querem achar, e nós que pensamos na igreja e não nós mesmos. Eu acho muito bonito que Paulo trabalha aqui. Ele diz o seguinte: gente, vamos pensar no reino. O reino é maior do que o forte, o reino é maior do que o fraco. Por isso que ele fala, os fortes não pensam em si mesmo. Isso. Né? Só porque vocês estão na graça, vão pensar só em si mesmo. Acolha o outro. Isso aí vem aquele segundo mandamento, que alguns só citam a primeira frase de Jesus lá atrás, quando perguntam quais são os mandamentos dos 10, né, que devemos obedecer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que na graça não é amar o próximo como a si mesmo. Na graça, Jesus fala lá na frente, é amar o próximo como eu vos amo. O negócio, o caldo engrossa, né, pastor? Por isso que o versículo 7 de Romanos 15, ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo. Quer dizer, então há um imperativo. Você não deve acolher porque os outros é bonito, ou feio. Tem o desejo, né? Não, é uma ordem, é um imperativo. Acolhei uns aos outros. E há também uma motivação, né? Que é acolher, por quê? Por causa de Cristo nos acolheu. Deus nos amou de tal maneira. Quer dizer, nós merecemos alguma coisa? Nós não merecemos nada, é graça pura. Então nós vamos ver que tem, além disso, e para quê? Para ser glória de Deus. Quando a gente faz para o reino, quando a gente quer fazer para nós, para aparecermos, para dizer que somos os tais, nós estamos por fora, né? Mas quando a gente acolhe, pensando no reino, Senhor, Senhor, amá-la sem alça, mas eu preciso ter paciência, eu preciso tê-lo na edificação desse corpo. Eu não quero ser melhor do que ele, então eu vou descer um pouquinho. Por isso que Paulo diz: quem come não julga quem não come, entendeu? Então a gente vê no meio evangélico hoje também o mesmo problema. Isso aqui não mudou não. No capítulo 14 e 15, débeis e fracos e fortes, isso vai acontecer, mas é preciso que haja uma liberalidade, um amor, uma mansidão da nossa parte. Por isso que as denominações, eu percebo, que tem esse esforço, se esforçam por manter a unidade da igreja maior, a igreja invisível, né? Somos diferentes, um dá glória a Deus mais alto, outro dá mais baixo, o outro roda, o outro fica, mas nós estamos pensando no reino, nós não somos melhores ou piores. E pela sua experiência, pastor, o senhor está falando aí sobre edificação, alicerce, né, na casa, e a gente está falando também de igreja. Por que com seus mais de 35 anos aí de ministérios, né, nenhuma igreja, presidindo, né, sendo pastor, quais são as maiores que você viu, né, pontuando, dissensões dentro das igrejas, ou as arranhaduras de relacionamento, e talvez até a saída desses membros das igrejas aí procurando outras igrejas? Quais são os maiores pontos que acontecem e claro, qual é a solução? A solução a gente já está comentando, mas quais são os problemas e qual seria a solução desse povo que sai da igreja por essas arranhaduras? Quais são os maiores problemas? Eu vou resumir dizendo que é igual briga de casal. A briga do marido e da esposa é sempre por coisas fúteis e pequenas, que poderia superar, não dar muita bola. Igreja é a mesma coisa. É porque não falou, passou na rua e não falou. Mas às vezes a pessoa está olhando para a pessoa, a mente está lá no banco, na conta. Isso acontece muito. O olhar não quer dizer que está vendo, não. A sua visão do cérebro é outra. Então, quem não falou com o irmão, ou porque tratou de uma forma, porque não fez isso, não bajulou. Nós vamos ver nesse texto, mais à frente, quando inicia um novo assunto, que Paulo começa assim. Parece que está bajulando, né? E as pessoas gostam de afagos, é um egocentrismo dentro da igreja. Quando nós aprendemos Salmo 115, como ele é, como diz assim, non nobis domini,
é uma expressão muito importante, ficou na minha mente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Tanto é que o capítulo 14, 13, ele vai terminando isso. Gente, alegrai, ele usa uma expressão que deveríamos louvar ao Senhor. Outra vez vos digo, louve ao Senhor. A nossa finalidade não é agradar pessoas. A finalidade do pastor não é agradar pessoas, é levar a pessoa à adoração. A função do sacerdote é levar a pessoa a Deus. Não é bajular, não é segurar dentro da igreja porque é dizimista, porque dá um dízimo alto, dá um dízimo baixo. Isso não leva para o céu. O que leva para o céu é ser uma nova criatura, vir para a igreja com uma motivação maior, que é adorar o Senhor. Eu não vou lá não me deu oportunidade. É outra coisa. A gente vê dentro das igrejas, pessoas querem oportunidade, gente, para evangelizar, são inúmeras. É o seu vizinho que às vezes você é condenado, abençoado, não evangeliza, briga com o seu vizinho e quer oportunidade dentro da igreja. A maior oportunidade começa dentro da nossa casa, juntando os filhos, os netos, os parentes para a edificação do corpo. A maior. Então esse que eu vejo na igreja. Observação excelente, pastor. Às vezes tem pessoas que perguntam para a gente: eu posso evangelizar? Calma aí. É a mesma coisa que falar assim: eu posso orar, né? Eu posso ler a Bíblia? Gente, são perguntas inúteis. São perguntas, claro, um novo convertido falar que pode evangelizar é uma coisa. Agora, às vezes, alguém com 10 anos de igreja, pastor, pedindo para evangelizar, mas um ponto muito importante que o senhor trouxe aqui. Gente, qual é o nosso cunho? A igreja é da porta para dentro ou da porta para fora, pastor? Para fora. Para fora. Se a igreja é da porta para fora, qual é a nossa missão? Evangelizar. E às vezes nós queremos a oportunidade para cantar na igreja. Às vezes nós falamos assim: eu quero ser útil na igreja. Irmão, você não tem que ser útil apenas na igreja. Você tem que ser útil em Teresópolis. Eu vou falar aqui da nossa terra, né? Em todo mundo. Você tem que ser útil nas redes sociais. Você tem que ser útil dentro da tua casa. Você tem que ser útil na vizinhança. O pastor Roberto disse algo muito importante aqui. Como eu quero talvez trazer uma palavra, um louvor, ou pregar na igreja, se eu não consigo no meu condomínio ser bênção? Isso é muito interessante. Então isso fica muito também no meu coração. Se eu não sirvo para evangelizar fora da igreja, eu talvez não sirvo para talvez edificar a minha igreja. Então o que eu devo fazer? Adorar com os meus irmãos. Então é assim que funciona. Então, as arranhaduras são por coisas pequenas, né, pastor? Pequenas, que a gente poderia levar, mas temperamento de pessoas, lidar com gente é uma da oitava maravilha. Eu observo, o pastor não precisa falar, por favor, mas desde que você se recobrou e assumiu o seu time, você trocou de time, pastor? Claro que não. Então, como é que as pessoas, é isso que eu fico encantado, trocam às vezes. Irmãos, eu não estou falando aqui que é pecado, que não pode. Às vezes, eu entendo, você não se adaptou, talvez àquela igreja, tal, com a liderança, enfim. Você pode ir para outra igreja, mas às vezes a pessoa no mesmo ano trocou, às vezes, 6 vezes de igreja, 4 vezes, né? Então devemos tomar cuidado, porque às vezes nós não trocamos de time, às vezes não trocamos, graças a Deus, de família, mas nós trocamos de igreja, de coisas pequenas. Então o relacionamento vai além disso. É o que eu estou falando, eu comparo ao casamento, que com 42 anos de casado, eu sempre disse que eu nunca pensei em me separar da minha esposa. Lá vem piada. Mas matá-la muitas vezes, claro que tive vontade, né? O que eu quero dizer, mas são coisas pequenas, nós entendemos isso e fomos levando, a gente vai relevando, porque não é fácil lidar com ninguém. Não é só com a esposa, ninguém com o filho, né? com o ser humano. Então por isso Paulo diz o seguinte: olha, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a verdade. Vamos acolher o débil na fé. E o débil também, para de julgar o outro. Se você quer comer, quer beber, né? E o problema do sábado. O problema eram muitos problemas. É tão interessante este assunto. E nós resumimos aqui o texto em 2 casos principais. Quais são os 2 casos? Primeiro,
sobre comida que eles pegavam, por causa das leis levíticas. Segundo, por causa das festas e do sábado. Isso deu tanto pano para manga. São dos secundários. Né? Secundários, que teve o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos, e eu escrevi um livro sobre isso, Koinonia, que tem de juntar a igreja mundial da época, né, para tratar deste assunto, enviar cartas às igrejas para tentar padronizar. O que não padronizou, mas deu um alento naquele momento. Quer dizer, dois assuntos, comida e festividades. Então, é igual a gente falar, por exemplo, ficar brigando do sábado. Qual o problema de quem guarda o sábado? Nenhum. Não tem problema, o negócio Deixa são não obrigue, outras, quando é doutrinário, penas eternas, outras coisas, mas o adventista guarda o sábado, que bênção, não tem mal nenhum. E posso dizer, no seminário, por exemplo, eu aprendi que eles eram heréticos e sectas. Eu não prego isso, porque a base do adventista, por exemplo, no nosso caso aqui hoje, a base é Jesus Cristo. O único meio de chegar aos céus não é o inferno, é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, às vezes, a gente vai se apegando nisso. Eu vejo igrejas fazendo seitas e heresias, gastam tempo por causa do sábado. O sábado não tem problema. Nós cristãos guardamos o domingo, temos um outro conceito, mas são coisas que não levam nem para o céu e nem para o inferno. O dia não importa, é isso que a gente que eu estou falando. Quem fica agarrado em leis, eles são mais débeis, porque eles se autoflagelam. Porque se por acaso o trabalho deles excederam, ai meu Deus, estou em pecado. Então é interessante que até no capítulo anterior fala, olha, caso você faça algo, não se sinta bem, não faça, porque isso já é pecado. Mas se você fizer, faça, mas faça para a glória de Deus. Não faça querendo que a Laís faça. Esse é o problema da lei, né? Mas eu acho que a gente, fracos e fortes, esse capítulo 15, de 1 a 13, foi só para completar o que vocês tinham já discutido domingo passado, né? Agora no 14 já começa um novo assunto. É interessante, no meio de um capítulo aqui começa um novo assunto. Tem uma pergunta aqui, pastor. Pode fazer. O interessante aqui, que fez aqui na nossa live, né? Falando, olha, eu estou fora da minha igreja que eu nasci, né? Mas às vezes eu penso, será que eu tenho que voltar ao início, né? Onde tudo começou? Eu creio que não. Eu creio que o problema é o seguinte, cada caso é um caso. Por exemplo, então, vou falar aqui para o irmão Danilo aqui. Irmão Danilo, nosso tecladista. Ele veio do Rio, né? No Rio ele tinha a sua igreja. Veio para Teresópolis. Então, ele não tinha igreja, no caso da Assembleia de Deus do Sino Malafaia, né? Então, ele veio aqui e Vitória em Cristo, uma igreja muito abençoada, por sinal, tem crescido. Então, ele veio para cá e, de repente, nós não tínhamos tecladistas e ele veio por um trabalho do Fora da Caixa, começou por aí, com pessoas fora da caixa, e nós o conhecemos rápido. E hoje ele está conosco. Então, qual o pecado dele estar conosco? É o pecado que ele mudou de igreja? Não. A igreja dele era uma igreja de Deus, abençoada. Essa igreja é uma igreja 160 anos evangelizando o Brasil, uma das maiores e mais respeitadas. É diferente em algumas áreas? Sim. Porque ele sai de uma igreja pentecostal para uma igreja mais histórica, né? Mas ele está louvando a Deus conosco. Ele era irmão, é nosso irmão e vai ser. Então não é o problema de voltar, a não ser, né, que se tivesse, por exemplo, um outro motivo. Alguma desavença com a liderança, por exemplo, ele teria que se reconciliar. Sim, se ele saísse brigado, tal. Por isso que você não deve aceitar um pastor sério. Ele não aceita um membro de qualquer maneira sem saber o que está acontecendo da procedência. Ele vai, comunica ao outro pastor, né? Quando isso é possível. Então eu não vejo, eu respondo o seguinte, cada caso é um caso, a não ser que ele possa sair brigado
e o pastor hoje acolheu ele para ter mais um membro, que eu acho, na minha opinião, não é o caminho. Aí sim ele volta, reconcilia, depois toma a decisão, se continua lá ou volta para a sua igreja. Então, resumindo se você está bem aonde você está, se você respeita a sua autoridade, gente, isso é muito importante. Quando você entra numa congregação, numa igreja, numa catedral, seja o que for, se você não se submeter àquela instituição, porque você está submetendo àquela instituição, né? Claro, segundo as escrituras, né? Segundo o princípio bíblico, mas se aquela igreja que você entrou tem um princípio bíblico, tem a sua constituição e a sua liderança, se você não for obediente, se você não tiver um bom relacionamento ao que a gente está dizendo, o que você está fazendo aí? Né? Não tem sentido. Então a rebeldia é pior, né? Então a briga, a intriga é pior. Então é que você saia da igreja, é que você procure um ambiente, né, que você se adapte melhor, que você, primeiro, eu costumo dizer que caso você mude de local, igreja, tem que ser direcionada pelo Senhor. O Senhor não governa a sua vida? O Espírito Santo não instrui o caminho que devemos andar? Então pergunte a Ele, porque se Ele disser, porque é o lugar certo. Então isso é importante. Então sabe o que eu vejo às vezes, pastor? As pessoas que saem, às vezes nem necessariamente são os fracos. Às vezes pode ser também um forte, mas porque não foi direcionado por Deus. Porque foi segundo as suas paixões, a sua, talvez, ansiedade, e não foi direcionado. Então, seja direcionado pelo Senhor, que aí entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Então, acredito que seja isso. Então, se você está bem onde você está, fique e seja bênção, irmãos. Se você está em alguma comunidade, desculpa, pastor, mas avançar nisso, isso é importante. Nós somos pastores, nós sentimos muito isso. Seja a bênção. O Danilo, vamos voltar para o Danilo. Ele não veio para cá? Agora vem cá, Danilo. Seja bênção. E tem sido bênção. E outra, quando pessoas vêm para a nossa igreja, os pastores sabem disso. É necessário um tempo de maturidade, de maturação, de confiança, respeito. E a gente percebe que quem veio para somar, está aí, ó. Quanto tempo na igreja? 4 meses, e está tocando aqui com a gente, está sendo bênção, está somando. Então você que está entrando nas igrejas, que agora mudou essa semana, não sei, está assistindo a live, seja a bênção onde você estiver, não seja pedra de tropeço, em nome de Jesus. Bom, já no versículo 14, já muda de assunto, né? Como eu disse, e diz assim: é certo que, meus irmãos, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Olha que interessante. Então, essa expressão grega admoestardes aqui, potetel, né? Ou seja, tem uma expressão, outra expressão grega também, chama paideia, que é aquele que quer ensinar. Admoestar não é chamar atenção, como a gente pensa. Admoestar é ser é animar, tem do ânimo, professor, né? Então, alinhar a mentalidade dele. Então você admoesta, a finalidade é isso, uns aos outros. Vamos admoestar uns aos outros, meu irmão, vale a pena, vamos estar juntos. Então Paulo, quando começa, é interessante para a gente entender a Bíblia, pensar no contexto. Paulo não conhecia a igreja de Roma, não fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fundada pelos membros que foram espalhados na diáspora, chegaram até Roma, né? Então ele precisava da igreja de Roma para fazer sua obra missionária na Espanha, que era o objetivo dele. Ele ia passar lá, pedir oferta. Tem gente que fala que Paulo aqui pede oferta, já prepara a igreja para ir para a Espanha. Ele já tinha feito um ministério maravilhoso, daquela redondeza de Éfeso, de toda
toda aquela região que ele cita aqui na Bíblia, de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, mas ele não tinha chegado à Espanha. Olha que coisa interessante. Então ele prepara, a carta dele é preparada numa viagem para chegar antes dele, de preparar a igreja para abençoá-lo no ministério, para ele fazer missões na Espanha, porque era o grande sonho dele. Agora tem um outro detalhe que depois nós vamos chegar lá, né? Esse era o propósito de Paulo. Agora preste atenção quando ele usa aqui. Então ele começa dizendo: vocês são bondosos, gente abençoada. Ele sabia que é uma igreja problemática, mas uma igreja problemática você tem que tratar com carinho, respeitar os fracos e os fracos respeitar os fortes, para a demonstração. Por isso que a vitória da igreja local é a glória de Deus, não é a glória humana. Por isso que vem reino de Deus, visão de Deus, crescer e multiplicar. É o nosso tema aqui, então, das nações por herança. Reverendo Heber, se você é um débil, eu não tenho que te ficar esculachando. Isso, perfeito. Admoestando, sim, admoestar é te animar. É diferente. É exortação, né? Quando vem aquela palavra de exortação, vem de ânimo. Agora, o que acontece nas igrejas de modo geral? Eu chego ali e falo assim: ô Maria. A Maria fala para mim: poxa, você sentiu que a congregação, a igreja está fraca? Débil. Aí o que o outro, que deveria ser forte, admoestar. Fala: não, meu irmão, mas é um momento difícil, nós estamos passando, vai melhorar, ela vai crescer. O que o outro faz normalmente nas igrejas? Cai na lábia do fraco. Cai, começa os dois, aí vem o terceiro, quando vê, há um motim dentro da igreja. Quem ganha com isso? O diabo. Então é isso que a igreja precisa entender. O que Paulo esmera no capítulo 14 e 15 é de dizer isso. Por isso ele começa dizendo: olha, eu estou bem certo de que vocês são gente boa, são crentes. O que é preciso é de mostrar um ao outro. Você percebe alguém que quer construir, edificar, vê as suas palavras. Se alguém vem com palavra negativa para você, de qualquer aspecto, poxa, tá vendo a nossa cidade, tá vendo o prefeito, tá vendo lá o Bolsonaro, você percebe que as pessoas que vêm com palavras débeis, fracas, só para denegrir, pode observar, são pessoas fracas. Eu estudo bastante, pastor, li vários livros sobre isso. As mentes mais brilhantes do mundo, os mais poderosos negociadores, empresários, quais são os hábitos dele? Vou resumir em 2 hábitos. Um hábito acordou e já só agradece. Eles agradecem pela vida. Estou falando de pessoas não crentes. Segundo, só falam palavras, eles chamam palavras de positivas. Então eu coloquei no meu Instagram, né, deixa eu ver se eu abro ele aqui, teve algumas pessoas que comentaram os 7 nãos para a vida. Isso aqui foi alguém secular que escreveu. Primeiro, não reclame. 2, não critique. 3, não julgue. 4, quando fala julgar, gente, julgar pejorativamente. 4, não se sinta incapaz. 5, não olhe para o ontem e fica se auto-vitimizando, né? Não desista. 6 e 7, não deixa de ter fé. Alguém secular, no mundo secular, que postou isso aqui, eu repostei. Então você observa que isso aqui são 7 pontos de pessoas bem-sucedidas. Então observe a igreja do Senhor. Se alguém te ligou, se alguém foi na sua casa, se você teve com alguém na rua, se foi no seu trabalho, começou a criticar e falar mal, admoesta essa pessoa, que você possa admoestar, que você possa ensiná-la que o caminho não é esse. Por mais que talvez você está 1 ano sem aumento, aí vem aquela pessoa: poxa, você está vendo? O patrão não deu aumento de novo, então só com dissídio, a gente queria mais. Admoeste: não, mas a gente tem um emprego, não reclame. Esse tipo de pessoas são mais bem vistas. Então, trazendo para a igreja, pastor Roberto, é a mesma coisa que o senhor disse, né? Tá vendo? Olha, e detalhe, quando você pega essa pessoa, eu lembro de um detalhe que você fez há muito tempo atrás. Uma pessoa falou assim: não tem reunião de oração de manhã no domingo, não é isso? Aí você falou: então você lidera a reunião de oração no domingo pela manhã antes da escola dominical. O que acontece geralmente?
a pessoa Não veio. não vem. A pessoa até começa por vergonha, mas não suporta, porque as pessoas querem dar um fardo para a outra, reclamando, mas não consegue suportar o fardo que ela pede. Correto, pastor? Isso. Agora, presta atenção, você está falando da mente. Olha o que Paulo, o texto, gente, ele trabalha qualquer assunto secular, né? Porque é a história da igreja, de gente. Olha o que diz aqui no capítulo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, eu já disse isso, né? Mas ele diz, para que concordemente a uma vos vanglorieis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz no capítulo 15, que quer trazer, 15, ele diz, quero, entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Quer dizer, quero trazer novamente. As pessoas parecem que esquecem com facilidade o que Deus fez na vida dela. E o crente antigo, então, é pior. Que o novo convertido, ele vive o primeiro amor. E está aberto. O crente antigo acha que sabe tudo, acha que pode tomar decisões. Ao contrário, irmãos, Paulo está dizendo, eu vou trazer novamente a memória de vocês. 10ª vez, né? Mas vamos nos lembrar que somos apenas servos, nada mais. Então vamos, quem quer servir, olha só, é tão interessante. Eu gosto muito das expressões gregas, não por diletantismo, porque essas expressões me ensinam mais. Olha o que ele vai dizer no versículo 16: para que eu seja ministro de Cristo. Quando você entende a palavra ministro aqui, ele usa a expressão liturgos. O que é liturgos? É onde vem a palavra liturgia. Liturgia não é, vou explicar, falei isso anteriormente, não é um plano de culto que você faz. Fulano vai orar aqui, aqui vai ler a Bíblia, aqui vou pregar, não, isso não é liturgia. Liturgia é um serviço que não só o pastor, mas cada crente presta ao Senhor, né? Quando você presta um culto a Deus, você foi litúrgico para Deus. Então essa expressão liturgos era um serviço ao público. Então Paulo vai usar que ele era um instrumento de Deus para oferecer a própria igreja como sacrifício. Ou seja, quando você adora a Deus, este é o verdadeiro sacrifício. E claro, Paulo está trabalhando isso aqui com a visão dos judeus que só pensavam no Antigo Testamento. Da lei. Então ele leva lá o sacerdote que exigiu sacrifício para mostrar que agora o sacrifício é adoração, é um serviço. Que coisa profunda! Então as expressões liturgos, e serviço em qualquer lugar, né, pastor? Liturgos, isso em qualquer lugar. É o chão da nossa existência, a liturgia, né? Vamos dizer assim. E eu costumo dizer que a liturgia é o dia a dia. Eu tenho que fazer uma liturgia com a minha família, né? Eu tenho que fazer uma liturgia quando eu estiver dentro do mercado, em todos os lugares. Eu tenho que ser ministro em todos os lugares. Nesse sentido, né? Então, ser servo de Deus, não onde Cristo já foi anunciado, quando ele diz, e às vezes nós queremos ficar num território, interessante essa expressão de Paulo, e nós vamos já terminando aqui para passar para o outro assunto, que é o plano final dele, que é a Espanha. Mas olha só o que ele diz: olha, eu já preguei em vários lugares, mas eu não quero edificar onde já foi edificado. Como é que hoje nós, por exemplo, nós não devemos ter a preocupação de evangelizar crente que já tem as suas igrejas, para trazer para nós? A congregação é pequenininha, queremos encher. Mas a preocupação primária não pode ser com membros de outras igrejas, que estão em outras igrejas, mas gente que estão fora da igreja, gente abandonada, gente que estão amarguradas, sofridas, que já passaram em igreja, mas estão... Isso é um trabalho nosso, novo convertido, né? E Paulo então está dizendo isso: olha, eu não quero ficar em Roma. Roma já tem um trabalho brilhante, já foi estabelecido, onde eu já passei, já tem trabalho estabelecido, edificado. A função do apóstolo é ser enviado.
E o apóstolo Paulo entende isso muito bem. Eu não tenho que ficar num lugar onde já tem igreja. Lá ele ia de um extremo ao outro. Nunca me viram. Agora eu quero para um lugar que ninguém foi. Agora um outro aspecto que é uma mudança aqui dos planos de Deus. Qual era o plano de Paulo? Ir para Espanha. Qual era o plano de Deus? Não é para Espanha. É isso que a gente precisa entender. E assim a gente vai encerrar esse capítulo 15 dizendo: Deus tem um plano para a sua vida. Amém. E esse plano é de Deus, não é seu. Por isso deveríamos pensar no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Senhor, não é o que eu quero fazer, o que tu queres para mim. Mas nós não queremos ser submissos. Nós queremos achar que somos donos do nosso próprio nariz. Não, o nariz está aqui para eu respirar, tudo bem, mas Senhor, ele é seu. A minha visão é sua, as minhas atitudes são suas. Paulo chegou em Roma de que forma? Preso. Ele não chegou lá de outra forma, preso. Onde ele morreu? Em Roma. Olha aqui, parece aí como é que a gente chama isso? Um paradoxo muito grande, né? Porque ele não foi para o lugar que ele queria. Nós não devemos pedir: Senhor, eu quero ir para lá. Onde tu queres? E outra, ele não deixou de ir porque ele não queria, né? Que ele não poderia. Ele poderia. Só que ele não foi porque a própria palavra diz: o Espírito Santo. Irmãos, é muito gostoso quando você tem intimidade com o Espírito Santo. O seu melhor amigo e fiel companheiro em todas as horas. O Espírito Santo disse para ele: eu não tenho nada com você na Espanha. E isso me remete lá em Moisés, quando Moisés fala assim: Senhor, eu quero ir. Aí o Senhor: eu vou mandar os anjos. Não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então essa é a intimidade do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu devo ir, Senhor. Se ele falar vai, meu irmão, vai porque ele está contigo. Agora se ele falar não vai, tudo que ele fizesse, por mais que fosse o apóstolo Paulo, tudo que ele fizesse na Espanha ia dar errado. Com todo conhecimento, com toda experiência, ia dar errado, pastor. Porque o Senhor não estava com ele. E era o apóstolo Paulo, que escreveu só 70% do Novo Testamento. Era um homem que estava levando oferta para os meus pobres da Judéia, que estavam passando fome, né? Enquanto ele ia, ele escrevia essa carta mostrando o seu propósito e diz: eu vou passar aí, pedir oferta a vocês e vou para a Espanha. Condições financeiras ele tinha, o poder aquisitivo ele tinha, conhecimento intelectual ele tinha, um grande teólogo, mas ele não foi porque o Espírito Santo não deixou. Agora, qual a diferença de Paulo para nós? Paulo diz aqui no versículo 22: por essa razão também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo tinha consciência de que ele queria, mas a vontade de Deus soberana era mais importante. A missão é maior do que o missionário. Isso, eu costumo dizer isso, né? A missão de Paulo, a nossa missão, se a gente entender isso, é maior do que o missionário. Então, e a missão é que convoca o missionário. Isso é muito interessante. Agora, para concluir, fecha aí. Ele vai, depois disso tudo, nós vamos ter muita informação, muito não dá rico, tempo. Né? Ele pede oração por ele. Que humildade, Paulo dizendo, eu acho isso interessante. Não faz mal a ninguém. Rogo-vos, pois, irmãos, nosso Senhor, ele usa a trindade na sua oração, né? Verdade. Uma oração triúna é uma bênção. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço de Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então eu quero só fazer as considerações finais. Vou passar para o pastor Roberto e chamo a Laís. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Que possamos andar na graça do Senhor. Irmãos aí de várias igrejas aí que nos assistem, seja da Assembleia, da Batista, da congregação, não se assustem para as coisas que acontecem.
acontece, seja em Teresópolis, seja no Brasil, seja dentro da congregação nossa aqui da base, não se assuste, porque o Deus que nós servimos é o cabeça, e Ele é que governa todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, que possamos entender tudo isso que foi falado. Maior do que nós, da nossa vontade, do nosso desejo, é o nosso Senhor e a missão que Ele nos comissionou. Então que você fique isso no seu coração. Se você deseja algo na sua igreja, na sua congregação, comece de você. Será que você vai se acovardar ou vai se prontificar para o serviço, para o ministério? Por isso que a gente chama de ministério, do ministro, do serviço. Ou será que você vai se esconder atrás de falácia, atrás de fofocas? Não faça isso. Seja melhor, seja a melhor versão que o Senhor pode ter para você. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ter alcançado o seu coração e que possamos viver na graça do Senhor Jesus Cristo e ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como Paulo, pedimos que os irmãos orem por nós, né? É interessante que o Paulo falou: orem por nós, que tem rebelde lá na Judeia. Mesmo a gente fazendo boa ação, vão ter rebeldes no nosso meio, entendeu? E eram judeus que não aceitavam a Paulo e nem o seu ministério. Isso vai acontecer, de pessoas não nos aceitarem. Mas Jesus, em Mateus 5, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Então Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Vamos nos alegrar, gente. Vamos deixar as picuinhas. Vamos ser fortes para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos receber a bênção? Povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a santa e divina paz. Hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus tem um plano para cada um de nós. Chega